Queridos irmãos e irmãs, uma breve meditação para que nós não abusemos da bondade de Deus, que ainda não deixou que a chuva caia. Se nós pensarmos quando foi que começou o mistério da nossa salvação, talvez nós tenhamos a tentação de dizer, foi no Natal. Foi quando Jesus nasceu que nós começamos a ser salvos. Não estaria errado, mas talvez incompleto. Porque o menino que nasceu no Natal foi concebido 9 meses antes. E aí talvez nós disséssemos, então é na encarnação do Verbo que nós celebramos 9 meses antes do Natal, no dia 25 de março, festa do anúncio do anjo e da encarnação do Verbo. E também não estaria errado, porque ali há um momento fundamental da nossa salvação. Mas nós temos que retroceder mais, porque Deus, no seu eterno desígnio, quis que o nosso Redentor, aquele que nos salvaria do pecado, o seu Filho único e eterno, ao assumir a nossa natureza humana no seio da Virgem Maria, não tivesse o mínimo contato com o pecado. Para nos salvar do pecado, ele precisava ser inteiramente livre, isento, intocado pelo pecado. E por isso, diz o dogma que nós hoje celebramos, da Imaculada Conceição, em previsão dos méritos de Cristo, Deus interveio no momento em que a Virgem Maria foi concebida no seio de sua mãe. A solenidade que nós hoje celebramos, dia 8 de dezembro, está igualmente calculada como o Natal e a festa do anúncio do anjo. O anúncio do anjo está 9 meses antes do Natal. 25 de dezembro, 25 de março. A Imaculada Concepção, a Imaculada Conceição da Virgem Maria está 9 meses antes do seu Natal, antes da sua natividade, celebrada a 8 de setembro. Porque agora sim, agora nós podemos dizer que quando Deus interveio na concepção de Maria, quando ela era concebida, eu estou dizendo isso porque tem muita gente que acha que a Imaculada Conceição é quando Maria concebeu Jesus. Não é. É quando Maria foi concebida no ventre de Santana. Ali Deus movia a primeira peça do grande quebra-cabeça da nossa salvação. Ali Deus fazia o primeiro preparativo concreto, intervindo numa concepção humana para que aquela que era ali concebida, para que aquele feto, para que aquela criança que ali era concebida fosse imaculada, ou seja, fosse incapaz de manchar-se do pecado. Para que então o filho que ela conceberia na sua juventude não tivesse o mínimo contato, o mínimo contágio com o pecado. E pudesse então redimir-nos do pecado com a sua morte e ressurreição. Maria é então, no dizer dos santos padres, a aurora da salvação. Maria não é o sol nascente que nos veio visitar, diz Zacarias no Evangelho de São Lucas, é o próprio Cristo. Mas Maria é a aurora, aquela claridade da manhã, da madrugada, que anuncia no horizonte que o sol está para nascer. Mas a redenção
vai acontecer, segundo São João, ao meio-dia. Porque ao meio-dia o sol está a pino. E aí não há mais sombra, porque o sol está no seu mais alto posto. Mas eu queria que nós hoje rezássemos isso. Maria é a aurora da nova humanidade isenta do pecado. Deus começou a nos salvar ao torná-la imaculada na sua concepção. E se Deus nos salvou do pecado, o que é o pecado? O pecado é um vírus terrível. O pecado é um vírus que nenhuma máscara segura. O pecado é um vírus que álcool nenhum mata. O pecado é um vírus terrível que se entranhou em nós de tal forma que nós já nascemos pecadores. Só pelo fato de sermos humanos, já nascemos marcados pelo pecado, com exceção da Virgem Maria. Esse vírus terrível, que ninguém controla, que nenhuma vacina nos livra, esse vírus horrível do pecado, ele foi extirpado pela redenção. Jesus, ao morrer na cruz, tendo assumido a nossa natureza humana, vivido em tudo a nossa condição, exceto no pecado, acabou com esse vírus. Nós até vivemos com ele, ele vive em nós, mas pelo santo batismo nós somos lavados da antiga culpa. Em cada confissão nós somos lavados desse vírus do pecado. Em cada Eucaristia nós somos limpos desse vírus do pecado, porque esse vírus não tem a última palavra. Esse vírus tem uma palavra forte, tem uma palavra decisiva na nossa história, de tal forma que muitas vezes nós percebemos a nossa história humana marcada muito mais pelo pecado do que pela graça redentora. Mas nós temos uma certeza, porque essa certeza já brilhou na aurora, de que esse vírus do pecado não tem e não terá a última palavra. A última palavra será da graça. A última palavra será de Deus. A última palavra será da salvação. E por isso, no céu, nós não teremos o vírus do pecado. Estaremos todos absolutamente limpos. Podem fazer todos os testes, Estela. Podem fazer todos os testes no céu do pecado, que ninguém vai ter o mínimo vírus do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós olharmos para o mistério da redenção, que começou no seio de Santana, quando Maria foi concebida como a aurora da nossa salvação, nós temos o maior de todos os motivos para cultivar em nós uma esperança profunda de que o Deus que venceu o pior de todos os vírus, o vírus do pecado, não vai deixar este vírus, o coronavírus, ter a última palavra na nossa vida. Por mais que nós tenhamos que usar máscaras, por mais que nós tenhamos que celebrar aqui fora, por mais que nós tenhamos que higienizar as mãos com álcool gel, por mais que nós estejamos privados dos calorosos abraços que tanto gostamos, por mais que tudo isso nos faça falta, a Imaculada Conceição da Virgem Maria é o sinal da aurora de que tudo isso vai passar, de que tudo isso não terá sobre nós a última palavra. Também sobre o coronavírus, a última palavra será: nós venceremos. Sob a vossa proteção, juntos como irmãos, venceremos. Nós rezamos
ao longo desta novena. Por isso, hoje, eu convido cada um de vocês, como se nós tivéssemos acordado de madrugada, antes do sol nascer, embora ele esteja meio cochilando ainda, mas é graças a Deus, né? Senão ia estar muito quente. Antes do sol nascer, quando nós avistamos no horizonte da serra aquela luz, aquela aurora, que anuncia que o dia vai nascer, olhemos para as nossas serras e contemplemos na Imaculada Conceição da Virgem Maria a aurora da nossa cura, a aurora da nossa salvação, a aurora de dias melhores, a aurora de tempos mais favoráveis à vida. Eu não posso deixar de dizer que hoje, dia 8 de dezembro, porque é o dia da concepção da Virgem Maria, e porque Deus, para manifestar os primeiros raios do sol, que é Jesus, interveio numa concepção, hoje é também dia de nós pensarmos nas concepções que existem na nossa natureza humana. É preciso pensar que a partir do momento da concepção já existe ali vida, já existe ali uma pessoa, já existe ali alguém desejado por Deus, planejado por Deus, a tal ponto de que a nossa salvação tenha começado numa concepção. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós precisamos renovar. Às vezes nos esquecemos da gravidade do aborto. E vamos deixando ele acontecer entre nós. E vamos encontrando motivos que o justifiquem. Se Santana caísse nesse pecado, nós não seríamos salvos. Porque ela podia ter abortado aquela que foi concebida sem a mancha do pecado original. Peçamos hoje a Imaculada Conceição que ela nos livre desse mal e, como aurora da nossa salvação, ela seja para nós sinal de vida plena, de vida saudável, de vida abundante, de vida respeitada, desde a sua concepção até a sua morte natural. Amém.